Tá certo, agora são 8 horas em ponto. E olha só esse outro assunto aqui. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, arquivou uma representação do Partido Novo que pedia a investigação de juízes assessores do ministro Alexandre de Moraes por suposta violação funcional. O partido havia solicitado a investigação após reportagens da Folha de São Paulo indicarem que Moraes teria solicitado informalmente informações ao TSE para uso de investigações no Supremo Tribunal Federal. Salomão decidiu pelo arquivamento por falta de indícios de infração funcional, afirmando que as interações entre Moraes e seus assessores eram normais e fazem parte da relação de trabalho entre magistrados. Rafael Costa, já era aguardado esse arquivamento? Infelizmente sim, Alex Attanasio. CNJ, pessoal, para você que talvez não seja tão familiarizado com o direito, é um instrumento que é utilizado dentro do ordenamento jurídico que tem a função precípua de fiscalizar todo o judiciário. Em tese, seria o CNJ que iria punir todas aquelas condutas de desvios, né? Só para vocês entenderem o quão ridículo é a função do CNJ hoje, para um juiz de direito que comete qualquer tipo de erro, por exemplo, a venda de uma sentença, a pena que você tem estipulada perante o CNJ, deixar isso bem claro, seria a aposentadoria compulsória. Então nós observamos que na natureza do CNJ já não é algo muito crível. E quando nós observamos a composição dele, observamos que ele é composto, em sua maioria, ou em boa parte, por ministros do STF. Ou seja, nós temos um órgão fiscalizando os ministros do STF, porém esse órgão é composto pelos próprios ministros do STF. Em relação ao caso específico, Alex, da sua pergunta, o que nós tivemos de forma bem clara, meus amigos, é um ministro do STF com um inquérito no qual ele era responsável, ao mesmo tempo em que esse ministro também era presidente do TSE. Até então, eles estão utilizando como argumento para dar um ar de normalidade que ele não poderia se auto-oficiar. Ah, eu sou ministro do STF, vou me oficiar enquanto ministro do TSE. Você acha que teria que mudar a Constituição, Rafael, quando se trata da questão da formação do CNJ? Absolutamente. Não só do CNJ, Alex, mas também da própria natureza do STF. Hoje, você não precisa ter como requisito para se tornar um ministro ser um juiz de carreira. Qualquer pessoa que diga-se ter um notório saber jurídico pode se tornar ministro, inclusive até advogado de presidente que está no exercício do poder. Professor Márcio Manuel, como é que o senhor vê aí toda essa questão, esse arquivamento? De fato, o CNJ agiu corretamente? Eu penso que sim. O CNJ, dentro das suas atribuições, ele fez uma leitura, uma interpretação e tomou uma decisão. Isso é natural. Eu acho que qualquer órgão jurídico, ou qualquer órgão físico, ou qualquer pessoa tem essa sequência de situação. Ela faz uma análise, faz aí uma indagação, ela reúne provas, ela ouve, ela escuta, ela vê provas testemunhais, periciais, documentais e toma uma decisão. Esse é o primeiro detalhe. O segundo aspecto, só lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, em agosto de 2022, que é o objeto dessa denúncia de um jornalista bolsonarista lá da Folha de São Paulo, sem nenhum problema, a partir do momento que ele tem aquela fala, não tinha como ele oficializar-se a si mesmo. Como o Rafael Costa disse corretamente, ele fazia parte tanto do Supremo Tribunal Eleitoral, como também do Supremo Tribunal Federal. Fazia parte dos dois. Quanto a isso, não teria um problema. Por quê? Porque ele ali, como o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, ele tinha poder de polícia, primeiro ponto. Só que, a partir do momento que ele já tem uma predisposição contra um bolsonarista, que ele estava investigando, esse é o erro dele. O erro dele é esse. Quando ele tem uma predisposição, ele já tem um pré-conhecimento, já tem uma pretendência para acusar, para investigar, e aí ele já tem aquele conceito formado daquele bolsonarista que ele está investigando, e aí ele pede um assessor para checar especificamente sobre ele e fala, para confirmar o que eu desconfio, o que eu tenho em mente, o que eu tenho um pré-conhecimento dele. Aí ele errou. Nesse momento ele errou. Então é fundamental que nós façamos a divisão dos papéis
dentro dos tribunais, tanto eleitorais quanto não eleitorais. Eu penso que o erro dele foi esse. Entretanto, o CNJ, ao analisar, junto com um colegiado, não foi a decisão do CNJ, porque fala conselho, um Conselho Nacional de Justiça, ele não é individual, ele é um colegiado. Então chegaram à conclusão que não havia motivo para você prosseguir com uma investigação e aí arquivou. Professor então Márcio, eu vejo de maneira correta. Eu queria também lembrar para o senhor, né, que já tem mais de 900 mil assinaturas, uma petição que pede o impeachment do Alexandre de Moraes. O senhor acha que isso vai dar em alguma coisa mesmo? Eu não assinaria. Evidentemente que isso aí vai passar de 1 milhão, não há dúvida disso. Agora, até que ponto, se você tiver 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de assinatura, isso vai levar a abrir uma votação para o impeachment? Vale lembrar que para impeachment de ministros ou de juízes do Supremo Tribunal Federal, ele é exclusivo do Senado, não vai para a Câmara dos Deputados Federais, então é do Senado. Então eu acho muito pouco provável que o rondonense Rodrigo Pacheco, embora fez carreira política em Minas Gerais, eu acho muito pouco provável que ele vai colocar essa votação. Eu penso que não vai dar em nada. E eu repito, não assinaria um pedido de impeachment para Alexandre de Moraes, até mesmo porque a trajetória dele, ele que foi indicado, se me falha a memória, por Michel Miguel Elias Temer Lulha, o presidente que ficou de 1º de setembro até 1º de janeiro de 2022, ele foi indicado pelo Michel Temer. Então, a trajetória dele é uma trajetória ilibada, exceto em algumas situações, como essa que eu disse. Às vezes ele extrapola, às vezes ele extrapola. Mas aí o CNJ teria que fazer algo com ele, que não fez. Então nós temos que entender essa situação. Ele não é perfeito, ele tem alguns exageros? Tem. Em algum momento ele age fora do ordenamento jurídico, das regras jurídicas, age. Mas aí existe um conselho que pode resolver essa situação. Professor Márcio, não foi feito. Eu queria inclusive também fazer a mesma pergunta para o Rafael, se ele acha que essa petição também vai dar alguma coisa, inclusive, né, e telespectador, quem está nos acompanhando, o pastor Silas Malafaia começou aí um movimento, né, para organizar um grande ato na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, pedindo aí o impeachment do Alexandre de Moraes. Será que dá alguma coisa, Rafael? Alex Attanasio, eu particularmente acredito que não, vendo a história do nosso país, o histórico do nosso país e a covardia que existe dentro do nosso Senado Federal. Eu gostaria só de chamar a atenção de todos vocês para uma técnica que se usa para você se esquivar daquilo que você não quer que seja descoberto. Essa situação que está acontecendo com o Alexandre de Moraes, quando ele fala, seria uma situação esquizofrênica, palavras do Alexandre de Moraes, eu me auto-oficiar. Ele tem razão quando ele fala isso. O fato é que não é este o ponto, não é esta a questão central. A grosso modo, até para nós não delongarmos muito, o grande erro, o grande equívoco, é aquilo que é inadmissível dentro do ordenamento jurídico, é ele, enquanto ministro do STF, que irá receber um relatório, dar ordens aos funcionários do TSE para que esse relatório saia da forma que ele quer. O fato dele ser presidente do TSE não legitima a moldar um relatório. Quem faz o relatório é um órgão dentro do TSE responsável por esta função. Ele, enquanto presidente do TSE, ele tem uma função de gestão. Ele que vai pautar, ele que vai organizar, ele que vai oficiar o ministro do STF no caso em questão. Agora, ele, enquanto ministro do TSE, redigir um relatório aos moldes dele, para que ele mesmo receba no STF e possa fazer a acusação da forma que ele melhor lhe convir, isso aí é qualquer coisa. Menos democracia, menos justiça.